Então, boa noite agora também para quem tenha chegado, esteja acompanhando pelo YouTube. Eu tive um probleminha com o computador que aí travou justamente no início da parte de resposta a dúvidas e comentários, né? Então, por conta disso, atrasou tudo também aqui para essa transmissão no YouTube hoje. E só para colocar, né, o pessoal que estava por lá também saber, a gente conversou sobre a situação dos streams, enfim, né, do quanto essa pulverização de transmissões, né, pode prejudicar o consumidor, a consumidora que tenha menos recursos, né, para assinar tantas plataformas para ver o jogo do próprio clube. E aí eu fiz um comentário geral sobre que os agentes de mídia não estão preocupados com essa questão, né, mesmo nas disputas concorrenciais, e a gente não tem representação torcedora efetiva para poder, enfim, se fazer presente para demandar essas questões no Congresso Nacional. Né? Eu citei aqui que já teve Federação de Torcidas, tem a Anatorg, mas que também ficam presas a outras questões, né, que acabam dividindo um pouquinho, digamos assim, esses grupos de torcida, né? E isso, enfim, acaba que a luta coletiva diminui e perde bastante peso também com essas questões, ainda que tem as suas particularidades em relação ao poder público e outras coisas. A segunda pergunta, que acabou sendo a primeira que eu respondi, foi sobre a questão do que se chama, né, no mercado publicitário de retorno de mídia, né, que se configuraria como uma mercadoria vinculada à publicidade. Né? Nesse caso, é mais. E aí, esse cálculo poderia materializar o papel da audiência. Né? Então, nesse caso, em relação a materializar o papel da audiência, é apenas a maneira como a gente consegue, como o mercado consegue lidar com a resposta nessa tentativa, né, de acelerar a circulação de mercadorias e serviços. Né? Então, o segundo, é mais um ponto do que é possível fazer, né? Eu tinha comentado antes, mas enfim, aproveitar para reproduzir aqui, porque depois eu separo e fica mais fácil para mim também. Que a importância é puramente para entender se o que está sendo entregue, mas não há ainda, né, uma certeza definitiva de que se realmente aquele investimento se confirmou do ponto de vista de compra de um produto ou serviço, mesmo que no caso da internet, enfim, né, é possível ter esse acompanhamento de onde o dinheiro saiu, para onde vai, né, se a gente realmente clicou no link e foi comprar o serviço, mas isso ainda é caso de exceção, né? Não é regra. Então, esse impacto de como observar isso está muito mais no que é possível quantificar e qualificar, né? Milhares de pessoas tiveram acesso àquilo ali, né? Visualizaram, ou acompanharam, ou assistiram, ou em alguns cenários a nossa audiência ou a nossa quantidade de torcedores e torcedoras é de tal tamanho. Logo, uma publicidade na minha camisa vale tanto, né? No caso do futebol. Então ainda não chega a ser necessariamente, avalio eu, uma mercadoria vinculada à publicidade, né? Mas é muito mais um serviço que talvez o mercado publicitário ofereça nesse processo de mediação entre quem quer fazer que sua marca seja divulgada e os mecanismos de divulgação. Né? Então, acho que está ali mais no meio termo, mas repito o que eu disse antes, que até é interessante que quem trabalhe na publicidade se interesse por discutir essas coisas, né, do ponto de vista crítico e possa, de repente, por conta da experiência mesmo, chegar a algumas conclusões, né, usando esses conceitos. E agora sim, né, chegar no questionamento
do Daniel, da aula passada, que aí eu prometi que ia fazer primeiro, enfim, acabou que inverteu tudo, que é a primeira pergunta que está aparecendo na tela, né? Eles usam a citação, né, que é a característica de diferenciação desse tipo de conteúdo, né, o conteúdo comunicacional, agregado à necessidade de criar padrões de reconhecimento que demarquem barreiras estético-produtivas, geram a necessidade das indústrias culturais atualizarem programações e ofertas, né? Isso, inclusive, é o tema da aula de hoje, vai tratar dessas questões especificamente. E aí ele me perguntou se eu concordo que isso se aplica diretamente às mutações nas noticiabilidades no jornalismo. Sim, Daniel. A gente precisa pensar, né, que tudo isso, né, dessa preocupação com o que se produz, gera a gente atrair, né, o mercado jornalístico, atrair espectadores, né, leitores, enfim, né, independentemente de mídia, atrair audiência também é com foco de eu ter números ou ter como representar para uma empresa, enfim, para uma marca, um serviço, de que eu posso oferecer determinado público-alvo, público segmentado, que é o perfil daquela empresa e, consequentemente, ela me pagar para fazer a publicidade e eu ter o retorno financeiro que me mantém, né, que mantém a empresa funcionando. Então, assim, o jornalismo está, inclusive, né, abarcado pela ideia, enfim, ele está presente enquanto uma indústria cultural, né? Se a gente pensar no mercado do jornal impresso, é uma indústria cultural que funcionava de determinada maneira e que, com a evolução tecnológica, tem uma adaptação, enfim, mais voltada ao semanal ou uma transição para o digital. E aí, na lógica digital, né, do mesmo jeito que acontece com a produção de vídeo, produção de áudio, enfim, há uma adaptação para se chegar a mais pessoas e também a formas de financiamento que possibilitem eu me manter, né, manter a empresa e, mesmo individualmente, sobreviver. E aí, assim, né, não está descolado do jornalismo, mas eu destaco, em relação a este ou esta trabalhadora cultural, que é a possibilidade de, por ser um trabalho intelectual, né, que ele tem a possibilidade, é possível que ele consiga avançar para outras questões, mesmo nessa busca desenfreada pela audiência, né? Porque se a gente pensar o jornalismo também, né, num ponto de vista apocalíptico, de que com as mudanças com a segmentação de público, com as tecnologias digitais, enfim, a gente precisa atrair de qualquer jeito as pessoas, tem que usar o caça-clique, entre outras coisas, aí a gente perderia a ideia de uma profissão que é ciência social, né, que é oriunda de uma ciência social. O jornalismo tem essa possibilidade de, nas dificuldades de manutenção, né, e cada vez menos a gente tem vagas disponíveis para jornalistas trabalharem, inclusive, tem uma possibilidade de gerar discussões, enfim, né, de ir além do que a limitação do capitalismo impõe. O Carlos Figueiredo, né, que eu sugeri para você, inclusive, em off, ele faz essa discussão, creio eu, no artigo publicado na revista Âncora. Né? A gente publicou na edição do ano passado, na última edição do ano passado, uma análise sobre como o GE, né, o Globo Esporte, veiculou as notícias da medida provisória 984, a disputa especialmente do Flamengo no Carioca, mas ele tem um texto anterior, talvez 2018 ou 2019, que ele trata especificamente dessas mudanças do jornalismo e também considerando, né, como princípio que o jornalista ele tem ou a jornalista tem outras possibilidades ali e que esse é o grande desafio, né, de como sobreviver, pagar as contas num jornalismo que exige cada vez mais trabalho, que vai gerando como um conjunto de outras profissões, né, burnout, que você tem que trabalhar com várias funções ao mesmo tempo, tem que pagar as contas, às vezes trabalhando no que não quer, fazendo matéria do que não quer, porque engaja mais, entre outras coisas, né? Mas tem outro conjunto de possibilidades nesse tipo de trabalho, que é também trabalho cultural e intelectual,
como todo trabalho cultural, o controle que se é tentado, né, pode, às vezes, gerar ainda algumas brechas, né, e outras possibilidades. Aí o Daniel colocou aqui no chat do Jitsi, né, que essa é a lógica da inserção do futebol de mulheres também, né, que está sendo mais transmitido e noticiado, que é uma discussão antiga, né, para quem, enfim, você fez a dissertação observando a representação de mulheres na placar, então acompanhou também isso, mas é uma discussão antiga de quem acompanha, enfim, futebol de mulheres no Brasil, que é, mas isso não dá audiência, é chato, não sei o que, tá, mas não dá audiência, mas você nunca tentou ver se a audiência vai curtir isso ou não. E que é uma discussão também antiga sobre produtos, sobre elementos culturais que podem parecer mais refinados, né, ópera, coisa do tipo. Ah, mas o povão não vai gostar disso. Tá, mas houve a tentativa de ver se todas as pessoas ou as classes econômicas que não têm tanto acesso à cultura, né, porque normalmente o acesso é pago, ou por questões de transporte, enfim, vários elementos que restringem isso, mas houve uma tentativa de fazer uma massificação de determinado tipo de conteúdo, né? Como é que você sabe que não dá certo? Então, a situação do futebol de mulheres, você dá um bom exemplo, que é isso, né? Agora há uma preocupação, que primeiro é uma exigência, nesse caso, feliz dos nossos tempos, da necessidade de não só ter o discurso a cada 8 de março de que é o lugar da mulher onde ela quiser e parar no 8 de março e daqui a um ano fazer isso, mas de mostrar, de estimular que isso aconteça em diferentes esferas, né? Enfim, que vai ter a Ana Thaís Matos comentando os Jogos do Brasil em Copa do Mundo, a Renata fazendo narração de jogos em TV aberta e por aí vai, né? Tem muito desse peso de que, olha, é necessário se preocupar por essas questões. Isso também tem questões econômicas envolvidas, né? Enfim, né? Quando a gente fala, uma das lutas de pessoas com deficiência é mostrar que elas precisam também, né? Elas precisam ser ouvidas, lidas, escutadas e lidas de diferentes maneiras, né? Porque também é o mercado consumidor, né? Então, na lógica do futebol de mulheres, a gente pode pensar que é um amplo mercado que pode se abrir, inclusive nos clubes que têm camisa, né, que já vem com histórico no masculino, para gerar aproximação de outro grupo de pessoas ou fortalecer a relação com o grupo de torcedores e torcedores que já existe, né? No caso do Brasil, o Corinthians é o melhor exemplo. E aí, do ponto de vista midiático, mesmo com tudo que representou, né, esse ciclo entre Copas, né, da Copa passada para deste ano de futebol de mulheres, ainda a gente está meio que deixou de engatinhar para ser uma criança, sabe, de um ano e pouco. Enfim, você que tem filho pequeno sabe que a criança está ali andando, mas está nos trupicões, né? Tá ainda por ali, tendo que lidar com um monte de coisa absurda do próprio jornalismo esportivo sobre o futebol de mulheres, né? Porque ainda continuam e coisas bem complicadas. Então, nesse caso, né, quando você fala, né, que há mudanças e a necessidade de alterar programação e ofertas, o futebol de mulheres se encaixa bem, porque é um conteúdo oferecido que é diferente, né, dos outros, tem suas particularidades, né? Pensar a Liga dos Campeões de Futebol Feminino, o futebol de mulheres é transmitida pelo DAZN, né, no YouTube. E aí a ESPN transmite, acho que só as fases finais. Brasileiro, Série A1 feminino tem seus problemas, porque, enfim, né, nem todo mundo tem a capacidade técnica e financeira para transmitir o jogo que o Sport TV não vai mostrar, entre outras coisas. Mas é um conteúdo que ajuda a atualizar programações e não à toa, acho que esse teu exemplo é bom, que em meio à reformulação, é, em meio à reformulação do conteúdo esportivo do Grupo Globo, né, de focar a grana mesmo, né, em alguns conteúdos e menos em outros, o futebol de mulheres venha tendo maior destaque, né, não só a Copa do Mundo,
Mas, enfim, na vinheta sobre o futebol em 2023, ele tem um destaque à parte, que era algo que não acontecia em nenhum dos outros anos. Então, é um conteúdo mais barato e que vai trazer outros parâmetros e pode trazer outro público também quanto a isso. Então, dá para pensar também nessa vertente. Então, um bom exemplo mesmo, até para escrever sobre isso. Você que estuda já isso há algum tempo. Pronto, Então, deu aqui uns 15 minutos que depois, mesmo que eu já tenha... A gente falou sobre outras coisas na parte prévia, mas eu não consegui gravar, porque, enfim, se eu esperasse o computador ia demorar muito, mas fica aí também esse segundo registro. E aí quem estava no Jitsi teve comentários, digamos, exclusivos hoje, não vão nem para o podcast. E aí vamos passar agora, agora sim, para a aula de hoje, que o Daniel, nessa pergunta, acabou que ficando por último, serviu de gancho, para que a gente possa chegar até ela, chegar até essa discussão, que é das barreiras dos mercados infocomunicacionais. Eu acabei nem colocando no slide, mas assim, há divergências e há discussões sobre esse termo infocomunicacional. Então, só para justificar, eu uso porque basicamente é algo mais sintético do que eu colocar a barreira dos mercados audiovisuais convergentes ou em época de convergência da radiodifusão, das telecomunicações e da telefonia, enfim, e da internet. Então, assim, eu prefiro o infocomunicacional. Quem usa na IPC latino-americana é o Martim Becerra e o Guilherme Maestrini, que são argentinos, então usaram esse termo. E aí depois, lendo e tento justificar na minha tese o uso disso, para os meus orientadores, eu vi que o Denis de Moraes, que é professor do Rio de Janeiro, ele utilizou isso num texto sobre política de comunicação, acho que em 2000, no início dos anos 2000, não vou lembrar o ano. E aí eu meio que me garanti no uso, porque eu acho mais confortável usar mercados infocomunicacionais para considerar que a gente tem produção de audiovisual que segue um modelo mais voltado a mercados como o de TV, aberto, fechado, enfim, transmissão síncrona, e também a gente tem os mercados de transmissão assíncrona, e aí os aplicativos de streaming, YouTube e companhia como representação. Então, só para justificar, eu uso, mas eu sou exceção, pelo menos na EPC brasileira, quanto a esse uso, algo mais frequente para o pessoal da Argentina. E aí, as barreiras de mercado, eu vou fazer uma parte mais ligada à economia, mas tentando ser um pouquinho mais rápido e dialogando já com alguns autores que estudaram isso na comunicação. Então, assim, para a gente pensar as barreiras de mercado, de forma geral, a gente precisa pensar o capitalismo contemporâneo, como elas se apresentam atualmente. Nesse caso, alguém tinha perguntado lá no início ainda do curso de sugestões de texto, ainda que eu não tenha citado aqui diretamente, mas na economia eu vou para o Poças, que é professor titular, provavelmente aposentado, numa das federais do Rio de Janeiro, acho que da Federal do Rio de Janeiro mesmo. E aí eu fui ler, tem um livro especificamente que é Estrutura de Mercado em Oligopólio, que é interessante, não tem, ainda que seja um tema da microeconomia, estudar os mercados e essas barreiras, mas é uma vertente que se propõe a ser marxista, com uma particularidade sobre a visão marxista quanto a isso, e aí dá para aprofundar mais. Ele tem artigos publicados na revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, enfim, não precisa ler o livro, tem alguns artigos bem interessantes sobre isso também. E é a partir dele e de outros autores da economia heterodoxa, então por isso que não é a micro rígida que a gente vê da economia ortodoxa, foi pensado primeiro a partir do César Bolanho e depois a partir do Valério Britos, e aí em diálogo com outros autores, Alain
Escovitch, né, que é francês, mas que dá aula na Federal do Espírito Santo, entre outros autores, uma construção para entender esses mercados, primeiro, né, da radiodifusão tradicional, né, então primeiro vai se pensar rádio e especialmente a TV, por conta do impacto econômico dela, e depois tentando adaptar para os mecanismos pagos, né, TV paga, e futuramente dá para pensar também em algumas questões ligadas ao streaming e internet. Então, assim, né, nesse conjunto de autores, de perspectivas teóricas, vai se considerar que o oligopólio é a forma geral de organização desse capitalismo contemporâneo. O que é o oligopólio? Né? De forma bem simples, é quando eu tenho um mercado que eu tenho diferentes agentes concorrendo neste mercado. Então, se a gente pensar nos streamings, a gente vai ter Prime Video, né, que é da Amazon, vai ter o Star Plus, o Disney Plus, né, da Disney, a gente vai ter o Globoplay, enfim, né, entre outros. Né? Então, você tem aí, tem a Netflix, enfim, você tem um conjunto de empresas que disputam esse mercado da plataforma de streaming, digamos, um pouquinho mais generalista, ainda que Star Plus e Disney Plus tenham diferenças entre eles. Na HBO Max, da Warner Discovery, que deve juntar, inclusive, as duas plataformas delas. Então, assim, você tem mais de um agente. Isso significa que não tem agente líder? Não, né? Então, por isso que vai procurar na internet, ainda que esses dados não sejam fáceis de serem encontrados, mas tem lá, né, que determinada dessas empresas tem mais acompanhamento do que outras, né? O Kantar e Ibope Media está tentando fazer a estimativa de audiência considerando também as plataformas de streaming, um processo bem recente. Estava até olhando semana passada por conta de uma palestra virtual da EPC, que eu tinha umas divergências sobre esse futuro que se coloca para o audiovisual, e aí eu achei no site do Kantar e Ibope Media esse tipo de análise também. Mas de dados mesmo, né, a diferença de usuários, de inscritos e de quem paga, né, no caso do Globoplay, aí normalmente é segredo industrial, né? Isso não se comenta e não se coloca de forma disponível. Trabalha-se normalmente com expectativas do que se tem. Boa noite, Juan. E aí, enfim, né? Então o oligopólio é essa estrutura, e até é importante dizer, né? Significa que não existe um monopólio, né? Então a coisa do o monopólio da Globo, enfim, que é algo que os movimentos pela democratização da comunicação falavam há 3, 4 décadas. Nesse caso, né, se for do ponto de vista econômico, não é um monopólio, mesmo na TV aberta, porque ela tem outras concorrentes, né? Tem Record, SBT, RTV, Band, nenhuma, além das públicas estatais, Cultura, Educativa, TV Brasil. Nenhuma delas, mesmo que nenhuma delas chegue perto da Globo, né, na média nacional, né, dos horários, mas existem e é possível ter, né, e existe enquanto concorrente. Aí tem toda uma discussão que é mais complexa nos trabalhos de comunicação para tratar de estrutura de mercado e concorrência de mercado, que é a concentração. Né? Que há quem defenda que você pode ter mais agentes, mas se o mercado for muito concentrado, ou seja, tiver só um agente ou dois agentes comandando aquilo, na prática o que você vai ter é um monopólio ou duopólio. Aí um exemplo desse setor infocomunicacional é que no Brasil, Claro e a Sky, elas são as distribuidoras que terão mais de 80% tinham, né, até recentemente, mais de 80% do mercado de TV paga. Mesmo que tenha as menores, que tenha a Vivo, enfim, sei lá, Brisanet aqui no Nordeste, e outras menores nesse processo, né, tem algumas mais regionais, mas elas controlam a imensa parte do mercado, né, e aí daria toda a discussão se isso levaria, por ser um mercado hiperconcentrado, mesmo tendo outros agentes, há uma situação mais próxima a um duopólio do que a um oligopólio.
Mas, independentemente da situação, né, na perspectiva marxista, e também acredito eu da economia heterodoxa, mesmo não sendo marxista, de considerar que não há um oligopólio concorrencial perfeito, né, em que os agentes têm as mesmas condições de concorrer entre eles. Né? Então, é todo mundo querendo ganhar mais e disputar mais e tomar a liderança do outro, derrubar outra empresa, enfim, diminuir a quantidade de concorrentes. A gente viu em aulas anteriores que a reordenação capitalista também se apresentou na indústria cultural, né? Então, os meus comentários, na parte anterior, né? A parte da provocação do Daniel já trata disso, né? Que há um processo de transformação, e em outras aulas a gente viu, inclusive, o quanto a cultura, né, nessa reordenação capitalista vai interferir com sua lógica nas questões econômicas e vice-versa, né? Que as questões econômicas vão também interferir de maneira mais forte na produção cultural. Então, há uma modificação disso e, como eu disse, a gente vai ter esses agentes todos que eu citei em relação ao streaming, são agentes que atuam em diferentes mercados, né? Se a gente pensar a Amazon, né, que eu citei, o Prime Video, atua em diferentes coisas ao mesmo tempo, diferentemente ou um pouco mais diferente de Disney e Globo, que são padrões mais antigos de grandes empresas ligadas ao audiovisual e à produção cultural de maneira geral, né? A produção da cultura enquanto mercadoria. E aí a concorrência é parte integrante, inseparável do movimento global de acumulação do capital. A gente falou que no capitalismo, a partir da Lei Geral do Valor, né, do Marx, o que os capitais tentam é acumular cada vez mais, né, e para isso aqui há os processos de reordenação e as mudanças para que possibilite que o processo de acumulação não pare. E a concorrência vai ser uma dessas partes, né? Então, pensar a concorrência é necessário para entender como o capital se acumula e como isso se dá em esfera, mesmo as esferas micro. E para entender isso, né, tem duas possibilidades, que é analisar as estratégias dos agentes individualizados no mercado. Então, se eu estudo, enfim, o que eu comentei, né, de estudar como a Globo passa a tratar a transmissão de futebol de mulheres como conteúdo relevante. Isso é uma estratégia do Grupo Globo no estágio atual de concorrência para a transmissão de eventos esportivos. Como eu disse, é um produto mais barato para se adquirir, em comparação a brasileiro de futebol masculino, em comparação à Copa do Mundo de futebol masculino, enfim, todas as estratégias que ela vem tendo para não gastar tanto como gastava na década passada, e aí isso é uma estratégia. E a estrutura de mercado é como este mercado se apresenta atualmente. Então, se a gente pensar no audiovisual, a gente tem vários mercados distintos que se cruzam, né? Então, tem o mercado de TV aberta, que o Grupo Globo ainda é líder, né? Tanto do ponto de vista de receita, quanto das métricas de audiência disponibilizadas. A gente tem a TV fechada, que aí tem uma questão mais segmentada. O Grupo Globo tem lá os canais Globosat, mas se a gente pensar nos canais esportivos, a gente viveu uma série de mudanças dessa estrutura, né? Que dos anos 90 até o início dos anos 2010, a gente tinha basicamente Globo, né, Sport TV e Disney pela ESPN. E aí, quando entra a Fox Sports, você tem um terceiro agente forte, depois o esporte interativo é adquirido pela, então, né, Warner Media, você passa a ter 4 agentes pesados, e aí, conforme esse tempo hoje, enfim, a gente teve a ESPN, a Disney comprando alguns canais da Fox, né, no mundo. Então, você já tinha 4, saiu de 2 para 3, para 4, caiu para 3, e quando a gente tem a desistência do canal Esporte Interativo, mesmo seguindo ali, né, a versão TNT Esportes, que há boatos que talvez volte, aí você volta a ter 2 canais, né, dois grupos empresariais voltados à produção de conteúdo na TV paga sobre esportes o tempo todo. Né? Então, para eu analisar os anos 90 e 2000, tem um artigo que analisa
os anos 90 a partir disso, né? Que, enfim, só que aí Grupo Abril versus Grupo Globo, eu tenho um cenário de estruturas de mercado, tem uma estrutura de mercado, e cada agente vai ter suas estratégias de acordo com isso. Quando eu penso que entra um terceiro, você precisa negociar de maneira diferente essas estratégias, né? Antes, basicamente, a Globo transmitia os campeonatos nacionais, os jogos da seleção, da seleção brasileira, e a ESPN ficava com os campeonatos internacionais, né? Na divisão muito clara. Com a entrada da Fox Sports, isso já interfere na transmissão de clubes nacionais, porque eles tinham direito, desde meados da década de 90 para a América Latina, para transmitir a Libertadores. Aí a Globo precisa negociar com o Fox Sports maior flexibilidade no contrato dela, TV aberta e TV fechada, para transmitir a Libertadores, né? Então, um efeito imediato, além de outras questões mais particulares quanto a isso. E aí a gente vai ter depois a entrada do esporte interativo, que mobiliza, enfim, tira a Liga dos Campeões da ESPN e mobiliza o mercado de uma outra maneira, né? Enquanto TNT, enfim, enquanto o Warner, enfim, seja o que o Warner virou depois. Então, você tem estruturas de mercado que estão mudando, né? E esse é um outro ponto interessante nessa perspectiva que a gente trabalha da economia heterodoxa para a EPC. Se a gente pensa em processos dialéticos, materialismo histórico dialético, não há situação de mercado estanque, ou seja, que o mercado vai seguir desse jeito ad eternum, né? Sempre vai ter mudanças, porque é da lógica da acumulação do capital ter mudanças e ter reordenamentos para que se vire outras coisas, além do que, né, se a gente pensa nas mudanças do capitalismo recentemente, e também por conta das tecnologias digitais de informação e comunicação, há outros mercados que nem existiam antes e que passam a existir e que vão exigir desses agentes novas estratégias, né? Precisam pensar de uma maneira diferente, né? Tanto por conta das novas tecnologias e também por conta das novas concorrências, porque com a internet e com a TV paga vieram agentes de fora do país para concorrer na produção audiovisual e vieram agentes que não eram do mercado audiovisual antes, né? A Amazon é um excelente exemplo disso. Ela não atuava produzindo conteúdo e passou a produzir conteúdo. Eu falei do Prime Video, mas tem a Twitch também, que é deles. E aí a gente vai ver, né, e vai analisar isso a partir das barreiras de mercado como noção central. E aí as barreiras de mercado representam, né, a partir do Britos, um conjunto de injunções dominadas pelas empresas líderes que servem como impedimentos para o ingresso de novas corporações no mercado para que as já participantes não galguem as posições de liderança. Daqui a pouco eu falo a segunda parte. Então, basicamente o que se dá, né? O Grupo Globo, e esse foi um dos pontos, né, do capítulo de livro que eu passei como sugestão para a aula de hoje. Ele tinha algumas benesses diretas ou indiretas por questões legais. Então, a gente tinha, no caso da transmissão de campeonatos, se a Globo fizesse o contrato com a imensa maioria dos clubes que jogam no torneio, ela já diminuiria automaticamente a quantidade de jogos a serem transmitidos por uma concorrente que assinasse só com esses dois, né? Porque só poderia mostrar os confrontos entre esses dois clubes. Fazendo aqui a ressalva que eu acredito que a lei do mandante deveria ter algo prévio e pode gerar problemas também, né? Mas, enfim, como gerou no caso específico do Campeonato Carioca, né? Foi um tiro no pé para todos os clubes. Mas, enfim, né? Enquanto empresa líder, ela quer que a barreira para outras concorrentes siga. Ela não vai querer que haja uma mudança tanto do ponto de vista de lei quanto do ponto de vista de regulação, da interpretação da lei, interpretação de como o mercado deve funcionar, para que possibilite que um agente ou outro entre no mercado e atire da liderança, ou que os agentes de mercado já presentes, que eles possam concorrer e tirar a liderança dela, né? Então, isso prejudicaria o processo de acumulação, entre outras coisas, né? Então, as barreiras de mercado existem para isso, mas, né, foi isso que eu coloquei aqui sublinhado, que em momentos de mudança estrutural revelam-se mais frágeis, permitindo admissões e ascensões.
Então, se a gente pensa na produção de audiovisual nos últimos 4 ou 5 anos, com essas entradas de outras empresas especificamente para isso, a gente vê, inclusive, o próprio Grupo Globo criando novas estratégias e mudando algo que era basilar para eles, que era a TV aberta como a mídia reinante, né? A mídia principal. A partir de determinado momento, e aí tem entrevistas dos diretores da Globo nesse tempo tratando disso, enfim, tem uma introdução de um livro que é sobre a Rede Globo, 40 anos de poder e hegemonia. Quando a Globo completou 50 anos em 2015, eu refiz, né, eu participei da construção da introdução da segunda edição desse livro, que foi editado pela Fundação Barão de Tararé. E aí a gente comenta a partir de uma entrevista de um dos diretores da Globo já em 2015, que demonstrava que essa lógica de mercado ia mudar. Aí isso se confirma depois, a ponto da Globo se arriscar mais pelo Globoplay do que pela TV aberta, né? De mudar a lógica de ter conteúdo exclusivo para o Globoplay, que depois passa na TV aberta, que antes era o contrário, né? Era a série da TV aberta que virava filme e ia ser distribuído pela Globo Filmes. Era a série ali da TV aberta que ia depois alimentar o arquivo do Globoplay, ainda que isso exista ainda hoje. Então, a gente consegue observar, né, quem analisa esse mercado, que por conta da mudança estrutural, especialmente ligada a novas tecnologias de transmissão audiovisual, houve uma mudança dessa empresa líder para conseguir se manter concorrendo nisso, né? Então, hoje a gente tem novela em temporada produzida exclusivamente para o Globoplay, e com boatos de que a novela do Globoplay, a primeira temporada, era melhor do que a novela das 9 atualmente no ar, né? Então, isso trata muito o Eric Bretas, que era responsável por coisas importantes na TV Globo, foi tratado do Globoplay, enfim, né? E agentes da Globo foram contratados pela Amazon Prime, pela HBO, né, pela HBO Max, enfim, né? Você tem aí, inclusive, dança de cadeiras, né, para adaptar esse conteúdo para a realidade local e conseguir concorrer a partir de algumas barreiras. Eu não coloquei aqui também, mas a gente tem barreiras de mercado à entrada, que é o que a gente foca mais no EPC, mas pode ter também barreiras à saída, né? E aí, qual é o cenário? Barreiras à entrada, enfim, entrada de novos agentes. Barreiras à saída, que em determinadas situações é muito mais custoso para um agente de mercado sair daquilo ali do que ele ficar, né? Um exemplo até que me deram em live do Na Bancada, né? Seguindo na questão da Globo e agora a transmissão de futebol. A partir do momento que a Globo assina com, sei lá, 13 times do Carioca e sobra só o Flamengo, numa condição que o contrato, que a lei diz, né, que é necessário ter pelo menos 2 clubes para qualquer grupo midiático fazer transmissão audiovisual, isso acaba forçando para que este clube aceite o acordo com a Globo, porque é isso ou ele não transmitir em audiovisual, né? Era isso, ele não transmitir em audiovisual. Então, nesse caso, é uma demonstração de uma barreira à saída, porque ou ele assina ou ele não tem, né, aquele acordo ali diretamente estimulado, né? Seria mais custoso sair do que ficar, né? Então é um exemplo, mesmo que a gente não trate tanto disso. O Marcos Paulo colocou, né, que saiu uma matéria, colocou aqui no JITS. Saiu aqui uma matéria falando sobre o desejo da mesma empresa detentora do direito do Carioca de transmitir a Série B na Band também, pagando mais que a Globo, né? Curiosamente, o Daniel tinha me mandado isso no WhatsApp, né, no privado também. Não cheguei a ver porque eu estava aqui em meio às coisas da minha tecnologia particular. Que a Abrax cuidará de toda a comercialização de marketing e outras propriedades. Isso facilitaria porque a Band não pagaria nada. É curioso porque a CBF tinha feito um acordo com outra agência, né, a IMG, que é uma agência internacional relevante,
Só que ao fazer os processos de licitação não tem conseguido nem metade do que a Globo pagava. Então isso dá inclusive um fôlego maior para a CBF, que estava pensando em diferentes possibilidades, entre as quais da Caixa bancar a diferença do valor para garantir que os clubes da Série B ganhassem a mesma coisa do contrato anterior, né? Então isso provavelmente dá um fôlego diferente e aí leva a uma outra discussão, né, em relação ao direito de transmissão, que é olhar para esses novos agentes de marketing atuando sobre o mercado de transmissão, né? Eu falava há alguns anos sobre o caso específico da Live Mode, né, dos ex-sócios do Esporte Interativo, que, enfim, está transmitindo o Campeonato Paulista, transmitia a Copa do Nordeste, mas brigou agora, mas é responsável pelos torneios, para negociar os torneios da FIFA no Brasil. A Abrax, que entrou no Campeonato Carioca já, creio eu, por uma fusão de agências de publicidade, né, que está entrando firme nisso e oferecendo uma quantidade boa, né? Acho que esse caso da Série B é prova disso. A gente tem a Live Sports, que é no ex-diretor da ESPN, só que aí ele pega torneios, entre aspas, menores. Então, a gente tem outras possibilidades aí sendo constituídas nesse mercado, né? Então, sempre pensar no mercado de direito de transmissão, em termos de agência de marketing, pesa também, né? Acabei falando isso, que as agências tradicionais se encrencaram ali com o FIFA Gate em 2015. Então, a Trafic, que nem existe mais, entre outras, e que aí isso gerou uma mudança quanto a esse cenário, né? Mas, enfim, para a Série B é bom porque é necessário que a CBF consiga um contrato até 2024 para que se tenha tempo para a Liga ou para as ligas negociarem também a Série B de 2025 e diante, aí ter uma relação mais próxima com o que se paga a Série A. O Marcos Paulo pergunta também se a CBF não teme a Band e não conseguir dar conta de tantos jogos, né, que a Globo tem uma transmissão bem mais larga estabelecida com o Premier. Então, nada impede que a Abrax pulverize essa transmissão, né? Se ela vai garantir uma oferta normal, porque inclusive é interesse da Globo ter o conteúdo da Série B para o Sport TV. Era a brincadeira do pessoal que grava os podcasts na Central 3, que sempre estava passando o jogo do Brasil de Pelotas, né, quando ele estava na Série B. Né, todas as terças-feiras que a gente gravava o Baião de 2, por exemplo, sempre tinha um jogo do Brasil de Pelotas no horário. A Série B é um conteúdo muito importante para o Sport TV preencher grade. Então, o que a CBF, o que a Abrax pode fazer, né, de pulverizar para diferentes plataformas, né? Então, ter a Band na TV aberta, porque a Globo não se interessou e não quer, nessa lógica de ter estratégias diferentes, né, para gastar o dinheiro com direito de transmissão, né? Então, focou em tirar o brasileiro feminino da Band, mesmo que só vá transmitir a partir dos mata-matas, mas ela precisa para a TV fechada, né, para fechar a grade. E no caso do Premier, que também entra na TV paga, mesmo com concorrência, né, do Star Plus, que precisa fechar a grade também, precisa ter conteúdo nacional para poder aderir mais, né, o público local, né? Tem um monte de coisa da América do Sul, mas não tem tanta coisa brasileira. Ele também precisa fechar a grade, né? E tem a N Sports, que é do grupo do Netshoes, que eu comentei também, acho que 2 semanas atrás, na parte de dúvidas e comentários, que deu uma entrevista se interessando também por isso, ainda que seja um modelo, digamos, mais humilde comparado ao Grupo Globo e à Disney. Então, o que eles podem fazer é pulverizar isso, né, que é o que as agências vêm fazendo. Então, um bom exemplo é o Campeonato Paulista, que tem transmissão na TV aberta pela Record, na TV fechada, a partir deste ano, né, na TV paga, tem transmissão no TNT Esportes e no padrão de modelo de assinatura mesmo, né, no pay-per-view, pode assistir no streaming do HBO Max, ainda que eles tinham mudado a possibilidade para ser o mesmo jogo do TNT Esportes, ainda bem, que, né, não precisa assinar HBO Max ou estádio TNT para isso.
e tem o Premiere na Globo, além do YouTube, né? Então, esse, inclusive, eu acredito que seja um padrão que vai se estabelecer na venda de direito de transmissão, né? E aí eu falei do caso do Campeonato Paulista, a gente tem também a situação da Libertadores com Globo na TV aberta, ESPN na fechada, Star Plus e Paramount Plus, né, nos serviços pagos de streaming, né? Então, é uma tendência de não ficar tudo numa empresa só como era antes. E aí a Band tem horários disponíveis, tem como ajustar, porque, enfim, Série B basicamente funciona terça e sábado, e aí quando tinha... A Globo colocava aos domingos, quando tinha time voltado a determinada praça, né? Então, jogo do Grêmio para o Rio Grande do Sul no domingo, jogo do Sport para o Recife no domingo e jogo do Cruzeiro para Belo Horizonte no domingo, né? Então, não vejo como tanto problema, porque vai ser a mesma quantidade de jogos na TV aberta para não prejudicar os outros mercados, né? Eu acho até que é algo, de certa forma, até positivo para os clubes que vão disputar a Série B, e a ficar de olho na Brax em relação à receita mesmo, né? Se até onde vai esse dinheiro para conseguir bancar isso daí, né? Isso também é relevante para não dar calotes como outras empresas que surgiram rapidamente e deram em outros negócios com a CBF, inclusive, antes. E aí a gente chega enfim, né? Barreiras à entrada e à saída. De forma geral, 3 circunstâncias de barreiras de mercado: vantagem absoluta de custo, que é quando você tem controle de métodos de produção, dos insumos, equipamentos, tipos de qualificação do trabalho, capacidade empresarial, inclusive vantagens monetárias, né? Conhecimentos científicos e técnicos. Isso é relevante se a gente pensar, né, no padrão Globo de qualidade, que a Globo tem, antes, né, conseguia manter um conhecimento técnico muito relevante. E quando a gente fala em conhecimento técnico, né, e ter esse conhecimento, esse saber fazer sobre controles de produção e tudo mais, a gente está falando no que representa o Projac, está falando do ponto de vista de produção, enfim, né, de ter os melhores e as melhores profissionais ali trabalhando, ainda que a Globo tenha adaptado os modelos de contrato, principalmente para quem aparece na frente de TV, né? Isso gerando uma série de saídas também para outros tipos de modelo. Mas em outros tipos de negócio também isso é relevante, né? Então a gente prefere, sei lá, a gente compara 3 empresas para trocar janelas de casa. A gente vai querer aquela empresa que tenha maior tempo de experiência naquilo, que tenha melhor acesso, né, a equipamentos, a insumos, enfim, né, que você já tem algum tipo de vantagem anterior nesse processo. E por ser uma empresa maior, ela possa dar algum tipo de vantagem, porque se ela fechar para trocar 7 janelas, ela vai dar um desconto maior do que uma outra que não pode dar desconto, porque não tem tanta margem financeira para isso. Então, pegando o exemplo do externo. E já eu comento o que Raquel colocou no JITS. Diferenciação de produtos, que é o ponto fundamental para bens simbólicos e culturais, mas também para outros mercados, outras mercadorias. Há preferência estabelecida por bens existentes, né? Marcas, patentes de desenho, sistemas de distribuição protegidos, e também a preocupação por uma permanente inovação em programas de pesquisa. Enfim, aqui no Brasil a gente chama determinados produtos pelo nome da marca, né? Então é Bombril, Leite Moça e por aí vai, né? Depois, mais recentemente, a gente tenta adaptar a linguagem para não fazer publicidade das marcas também, né? Então a gente tem isso como um grande exemplo, né? Do quanto essa construção da marca acaba sendo relevante nesses processos, né? Independentemente se é bem simbólico cultural ou não. No caso do bem simbólico cultural, isso é ainda mais importante, porque este negócio vive
da construção estabelecida com o espectador, o consumidor, de maneira geral, né? Então, a construção da marca é relevante, ter produtos que possam demonstrar isso, né, gerar essa atenção para quem consome. E a necessidade, né, que foi a pergunta do Daniel, né, que eu comentei no início da aula, de permanente inovação. Se para produzir um celular é necessário ter permanente inovação para estimular o consumo mais rápido, se para carro, automóvel é assim também. Para o caso do bem cultural, ainda mais, né? Foi todo o comentário que a gente fez sobre a necessidade de ir para um outro produto para, né, sempre ter alguma coisa nova e que diferencie aquela empresa das demais. E economias reais ou monetárias, né? Escala de produção, distribuição, promoção de vendas e acesso a mercados. Se a gente pensa em termos de produção, né? Pensar qual a diferença do Grupo Globo para as concorrentes aqui do Brasil, né? As concorrentes de TV aberta. É que eles conseguem, há muito tempo, trabalhar com propriedade cruzada, né? Então, ter lá o Globosat, que eles podem testar conteúdo no GNT e no Multishow, né? Como eles fazem com o programa com Lady Night, né? Da Tata Werneck, com Que História é Essa Pochada, enfim, se dá certo, vai para a TV aberta, ou com alguns outros conteúdos que eles apresentam uma amostra, né, na TV aberta para a pessoa ir para o Globoplay ou para a TV fechada, né? Então, você consegue produzir de maneira muito ampla, né? E produzir conteúdo que sirva para diferentes janelas possíveis, né? Aí você consegue ter uma economia de escala, porque há um aumento da quantidade de produtos fabricados e que quanto mais você produz, além de mais experiência, você consegue diminuir o que é gasto para isso. Tem também nessa situação a economia de escopo, que é quando diversos bens, que aí dialoga até um pouquinho mais com o exemplo que eu dei, né, que quando diversos bens produzidos por uma mesma empresa. Então, eu posso trocar conteúdo mais rapidamente, né, nesse cenário, porque tem lá outras partes da empresa produzindo de uma maneira diferente, né? Então, ter essa possibilidade, né, esse tamanho, mesmo que a Globo contra a Disney, contra a Warner Discovery seja pequena, mas aqui no Brasil ela é muito maior, né? Dificilmente a gente vai ter ou vai saber, a não ser casos muito particulares, de ter o aplicativo da Record, da Band no celular, né? Porque, enfim, nem a construção, inclusive, né, dessa marca, de tudo que a gente acompanha, de como se vende, de como se distribui, os cuidados mais recentes para aprimorar, né, o Globoplay, para não cair tanto, né, ainda que precise normalmente de melhoria no início do ano, é demonstração disso, né? E tem uma empresa aqui no Brasil que pode concorrer com as empresas de fora. As outras vão ficar no nicho mesmo específico, né? Não vão avançar quanto a isso. Aí aqui o que eu disse em relação à Globo, a fonte é um projeto, né, o Mon Brasil, de mapeamento de mídia aqui, acho que foi 2019, né? Mas é o Media Ownership Monitor, né? O mais recente, que já teve pequenas mudanças, né? A Som Livre não é mais da Globo, eles venderam, acho que para a Universal, enfim, nesse processo de mudar as estratégias do grupo frente a uma mudança da estrutura do mercado infocomunicacional, eles foram largando algumas coisas nesse caminho, mas enfim, continuam, né? Segundo esses dados, era 19º no ranking dos maiores conglomerados de mídia do mundo. A audiência da TV Globo até 2016 era 36,9%, 33 canais Globosat, 16,5 milhões de assinaturas, né, nesse processo, isso já diminuiu, né? A TV fechada está hoje com 12,5 milhões de assinantes, segundo os dados do mês de fevereiro. As assinaturas dos jornais, o valor, que era metade deles, metade metade do Grupo Folha, a Folha vendeu a parte para a Globo, agência de notícias, rádios, internet e tudo mais, né? Então, tem uma possibilidade de produção de conteúdo, diferentes plataformas, enfim, aqui não entrou o mundo dos podcasts, né? Que é posterior
a essa demonstração aqui da pesquisa, né? Já abre um outro caminho também. E por aí vai, né? E não tem detalhamento do Globoplay também, né? Então, você tem mudanças também aqui. E indo aqui para o chat do Jitsi, começar pela Raquel, ela falou que um ponto sobre as transmissões que chamou a atenção dela são as transmissões piratas no YouTube, né? Que algumas, inclusive, com anúncio de premiação em Pix para quem transferiu o maior valor para o canal da live. Eu venho observando isso, né? Até fiz alguns prints para uma possibilidade de texto futuro por conta da Copa do Nordeste, né? Que o acesso está mais complicado para a edição deste ano, está mais caro, inclusive, várias coisas. Eu terei o print de alguns jogos retransmitidos por canais assim, né? Que às vezes até colocam na diagonal, enfim, é um inferno assistir por ali também. Aí fora a mensagem recorrente do Pix. E aí você coloca que são meios de resistência em relação ao espectador ter que assinar vários streams, sim, né? Mas também se derruba ao longo do tempo. Dependendo da plataforma, né, do grupo de mídia que adquiriu o direito de transmissão, a Globo é cruel quanto a isso. Assim, é muito difícil ela permitir. Os outros, acho que tem mais dificuldade mesmo, né, de manter advogados e advogadas, né, o corpo jurídico ali sempre atento àquilo, né? Então, isso acaba sendo diferente também nesse processo, né? E aí, assim, é resistência, enfim, até porque está gravando, né? Acaba sendo um crime contra os direitos de propriedade adquiridos, mas as pessoas ganham alguma coisa também, né? Então, é algo que seria interessante analisar sob diferentes perspectivas, né? De como existem, se conseguem se manter, se o canal muda de lugar para tentar não ser pego, né, pelos direitos autorais, enfim. Quem já tentou reproduzir vídeo de jogo no YouTube sabe o quanto é complicado, pelo menos os que são de Globo e FIFA, né? Os menores, digamos, Copa do Nordeste, eu já vi Campeonato Alagoano, né, que é transmitido pelo DAZN, era transmitido pelo DAZN alguns jogos, aí eu não vi cair tanto, né? Mas é uma alternativa que se apresenta como possível. Aí tem um caso específico aqui de Alagoas, que era o Glauber Teixeira, eu acho o nome dele, tem um canal, era Glauber Braga, não lembro. Acho que é Glauber Teixeira. Tem um canal no YouTube que ele transmitia os jogos que não tinham transmissão alguma de audiovisual. Em algumas situações ele chegava a viajar com os elencos dos clubes, conseguia para transmitir. Ele foi transmitir CSA e Atlético CSA e Palmeiras, segunda rodada do Brasileiro de 2019, que o Palmeiras ainda não tinha acordo no Premier, a Globo não ia transmitir em TV aberta nem fechada. Aliás, não ia transmitir em TV aberta, TV fechada, o CSA era da Globo e o Palmeiras era da TNT. Ele começou a transmitir, assim, por conta no YouTube, narrando de qualquer jeito, as pessoas comentando. Demorou 15 minutos, daqui a pouco estava a polícia tentando levar o cara embora, né? Então, é um processo que é uma alternativa, mas que se apresenta como talvez melhor do que resistência a um limite desse processo ainda, né, excessivo de streaming, de possibilidade de pagamento. Eu avalio ainda já há alguns anos de que o cenário há de ser de a gente conseguir assinar pacotes como é o da TV fechada, né? Só que não com 200 canais que a gente assiste menos de 10, né? Mas que a gente consiga formatar o conteúdo meio o que o UOL Sport faz, né? A plataforma do UOL tenta fazer isso, né? Mas ainda não consegue ter abrangência, não. Então, é um bom exemplo, é algo a ser estudado, né? Pelo menos eu não lembro de ter visto ninguém tentando analisar esse tipo de conteúdo, enfim, como ele se apresenta. Boa noite, Bruno. Ele pergunta se o conteúdo vai ficar disponível no YouTube ou só em formato em podcast. Era para estar no YouTube também, pelo menos aqui aparece para mim. Deixa eu ver, só conferir em paralelo. Se é que não foi para. Se eu não troquei os links ao colocar. Deixa eu só.
conferir aqui. Foi isso. Foi para... Acabou indo para um outro link, mas aí eu recoloco lá no YouTube. Foi erro aqui na hora de programar nos canais. Mas aí eu ajusto depois e coloco o vídeo também no YouTube. Acabei na correria hoje de resolver umas coisas trocando os links, mas vai ficar por lá também, né? Depois eu ajusto os links e aí vai para o podcast também. Acabou indo para um outro canal particular. Deixa eu voltar aqui. E aí eu coloquei, tinha falado também do caso da Disney, que nem se fala, né? Um padrão. Isso também em 2016, 2017, já tinha as aquisições aqui da Marvel, da Lucasfilm, da Pixar e dos canais Fox também já presentes. Então isso, para outro concorrente entrar e disputar com isso tudo é complexo, ainda que tenha suas particularidades, suas dificuldades, porque quanto maior, enfim, você precisa ter um cuidado com o gerenciamento.